Eu sou um homem que já não se escandaliza mais com as coisas que vê e ouve. E tenho no meu coração aquela firmeza no Evangelho, aquela certeza, a clareza dos assuntos bíblicos. Sei que os falsos profetas, os anticristos, estão como erva daninha espalhados por todo o mundo e no nosso país, infelizmente, de modo que o que acontece nesse meio não me escandaliza mais. Mas eu me preocupo, sinceramente eu me preocupo com pessoas simples, com pessoas que não têm ainda entendimento. E esse é o motivo pelo qual eu vou examinar as Escrituras com você sobre esse tema. Nem tudo que reluz é ouro, já dizia o dito popular. E essa semana que passou, me mandaram um vídeo de um grande líder no Brasil, desdenhando da graça de Deus. Ele já tinha falado numa ocasião, e eu tenho esse vídeo, não vou mandar e não vou citar o nome dele, por uma ética pastoral que eu tenho, mas ele disse assim, com essas palavras: a Bíblia diz que nós temos que viver da graça. Aí ele falou, mas essa graça é desgraçada. Agora essa semana, esse vídeo me mandaram essa semana, ele disse, ele pega a frase de Jesus a Paulo, a minha graça te basta, e ele desdenha da palavra de Jesus a Paulo. Aí desdenha mesmo. Se você é um pouquinho curioso, procure na internet aí. Olha, gente, um homem que desdenha da graça, que faz chacota com as palavras de Jesus, não é digno de nenhum crédito. E pode ser que alguns de vocês estejam neste lugar, sigam esta pessoa, ou tenham familiares. Eu vou dizer, se você tem familiares numa, entre aspas, igreja dessa, com todo o respeito, eu preferia que um familiar meu estivesse ímpio no mundo do que numa igreja dessa. Porque ímpio no mundo, ele teria menos pecado do que estar num lugar desse, ouvindo palavras, ouvindo alguém que desdenha da graça. Imagine, irmãos, alguém que desdenha da graça, porque nós somos salvos pela graça. Foi Jesus quem disse, a minha graça te basta. Alguém que desdenha da causa da nossa salvação, que é a graça de Deus. Se você lê Efésios 2, você fica estarrecido que alguém desdenhe da graça, que chame a graça de desgraçada. E as palavras desse senhor foram, esta graça desgraçada. Ele xinga a graça de Deus. E depois fazer chacota com as palavras de Jesus, com palavras que foram ditas, que foram proferidas pelos lábios do meu Salvador. Eu não posso ficar em silêncio. Eu quero ler para nós, a título de ensino mesmo, e eu vou ler dois textos dentro da primeira carta de João. Primeiro, em 1 João, capítulo 2, do verso 18 ao 28. Primeira carta de João, capítulo 2, do 18 ao 28. Não vou explicar tudo, o texto em si já é autoexplicativo, eu faço alguns comentários e depois nós vamos lá no capítulo 4. Já vai aparecer para você. 1 João, capítulo 2, do verso 18 ao 28. Eu começo lendo. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, no nosso estudo do Apocalipse nós vamos falar do quarteto do mal e vai aparecer o anticristo, e aí veja que ele é o que parece ser uma persona, também agora, ou seja, antes que o anticristo venha, este ente e apareça de fato, agora já muito se tem feito anticristos, por onde se conhecemos que já é a última hora. Então ele está falando, olha, escatologicamente o anticristo vai aparecer, mas antes dele aparecer, vai aparecer um monte de filhotinho dele, um monte de anticristos.
que é anti? Anti é contrário. É aquele que está contra o que Jesus... Posso dizer, sem medo de errar, um homem que chama a graça de desgraça é um anticristo. Porque ele é anti, ele é contra, ou contrário ao que Jesus ensina. Se você lê os evangelhos, e aí o meu incentivo, e eu vou morrer falando assim, leiam os evangelhos todos os dias, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos, Lucas e João, até vocês decorarem, até o espírito de vocês for saturado de evangelho, até que vocês sejam cheios de todo conhecimento do evangelho de Jesus. Até que quando alguém fale alguma coisa, você diga, não, isso está errado, isso é contrário ao evangelho, porque o evangelho está dentro de mim. Eu li, eu reli, eu leio e releio todos os dias. Eu leio todas as escrituras, eu leio toda a Bíblia Sagrada, mas a nata, a essência, a síntese são os evangelhos. O que Jesus falou e o que ele fez. Foi assim que o Lucas evangeliza o Teófilo. Em Atos ele diz aquilo que Jesus falou e aquilo que Jesus fez. Saíram de nós, continua no texto. Alguns me perguntam, pastor, mas essas pessoas não eram de Deus? Um tempo, aparentemente foram. Saíram de nós. Mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifeste, mas isso é para que se manifestasse, que não são todos de nós. O anticristo é geralmente, uma pessoa que esteve dentro da casa de Deus, da igreja verdadeira de Deus, fez parte do povo de Deus. E começou com o tempo se manifestar, como está no profeta Isaías, dentro daquele ovo tinha uma víbora, tinha uma serpente, tinha uma cobra. Serpente é a antiga serpente, diabo e Satanás, tinha um demônio, exemplo de Judas Iscariotes, dentro do coração. E que foi se manifestando com o tempo, com o passar dos anos, visto que a boca fala do que o coração está cheio. Então, em algum momento, aquilo vai ser externado e a pessoa vai agindo, só para você entender, é igual como alguém toma um chá quente, vai dando aqueles primeiros goles, e é assim que a pessoa vai indo, ela vai colocando as asinhas de fora até que ela se manifesta. Agora, olha o que ele diz no 20, mas vocês têm a unção do santo e sabeis tudo. Isso que eu falei, enche o coração de vocês do evangelho, do conhecimento, da unção. Porque aí quando alguém falar qualquer coisa, até eu, se eu falar alguma coisa contrária ao evangelho, dentro do teu espírito vai acender uma luzinha amarela. Opa, isso aí não está certo. Esse pastor está falando algo que não é o evangelho. Ele está se tornando um anticristo, ou contrário a Cristo, ou indo contra aquilo que Cristo ensinou. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. O que esses senhores e senhoras também, porque tem as falsas profetisas, eles extraem uma pregação, eles extraem uma doutrina, um ensino que não provém das Escrituras. Eles tiraram da cabeça deles, ou de uma experiência subjetiva, ou de um texto filosófico. Eu não sei, às vezes eu fico pensando que a criatividade desse povo é tão grande que, claro, eu falo assim de maneira debochada, e eu acho que vocês entendem, deve ser alguém que fumou uma maconha estragada para falar o que fala, para pensar o que pensa, para dizer o que diz. E aí às vezes me argumentam algumas pessoas, pastor, será que eles acreditam nisso? Olha, profundamente, às vezes eu acho que sim, mas às vezes eu acho que não. Eu acho que às vezes eles só falam isso porque é uma coisa que dá ibope, é algo que as pessoas gostam de ouvir. Não sei, não dá muito para a gente entrar na
na profundidade da mente, do coração de alguém, só Deus que sabe. Mas o fato é que está errado, porque nenhuma mentira provém da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E nega quando? Quando vai contra o ensino dele. Como que uma pessoa fala que a graça é desgraçada? Negou o Cristo. Como alguém desdenha da graça de Deus? Negou o Cristo. É aqui, ó. Quem é mentiroso? Ele é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Negou o ensino da palavra, negou o ensino do Evangelho, negou o ensino de Deus. Você negou o Pai e o Filho, já não é mais. Mas Pai já foi. Saíram de nós, mas não são de nós. Cuidado. Estou aqui em nome de Jesus te alertando. Não perca, a tua alma é muito preciosa, a alma dos seus familiares é muito preciosa. Repito, se você tem pessoas que frequentam esses lugares, peça a Deus para tirar essa pessoa de lá, peça a Deus para abrir os olhos dessa pessoa, peça a Deus para iluminar o entendimento dela, ela não está enxergando que a alminha dela está a perigo. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, também tem o Pai. Eu vou pular para o verso 28, por causa do tempo, mas você lê depois com mais atenção. Eu tenho outro trecho ainda para ler hoje. E agora, filhinhos, filhinhas, permanecei nele, permanecei em Jesus, permanecei no Evangelho, permanecei nas Escrituras, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Eu fico imaginando às vezes a pessoa que começa a sair da palavra. Vamos imaginar com todo respeito, espero que esses errados se convertam, mas imagine no dia do juízo, Jesus chamar aquela pessoa para o tribunal dela e falar: foi você que disse que a minha graça é uma desgraça. Já imaginou? Você é arrogante, seu senhor feudal, religioso, cheio de si, cheio de orgulho, cheio de soberba. Você disse que a minha graça é uma desgraça. Você desdenhou da minha graça, então agora explique para mim. Diga na minha cara que a minha graça é uma desgraça. Imagine Jesus dizendo isso para essa pessoa. Imagine Jesus dizendo a você: você frequentou um lugar em que o líder, o pastor, o pregador, seja lá a nomenclatura que ele falava, que ele trazia na frente do nome, desdenhou da minha graça, chamou a minha graça de desgraça. Diga para mim agora se você nunca foi tocado, se isso nunca incomodou teu coração, porque se algo incomoda o teu coração, se algo fere tua consciência, isso deveria te fazer refletir, isso deveria lhe fazer tomar uma providência. Corra pela tua vida, corra pela tua salvação, para que quando Jesus vier você não seja confundido, envergonhado é o texto original. Agora no capítulo 4, 1 João ainda, no capítulo 4, do verso 1 até o verso 6, 1 João, capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, já vai aparecer aí. Amados, não creais em todo espírito. Veja, é um mandamento, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Por quê? Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. No estudo do Apocalipse, como eu mencionei, nós vamos aprender sobre o anticristo e sobre o falso profeta. Só que a gente percebe aqui que já existem anticristos, no plural, e falsos profetas, no plural. Vai aparecer o chefe deles, o chefe dos anticristos, que é o anticristo, digamos assim, o chefe dos falsos profetas, que é o falso profeta. A besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. A gente vai aprender isso.
Agora, os falsos profetas já estão no mundo. Por isso que ele nos manda, façam um teste. Façam um teste do que eu estou te dizendo. Eu sou o pastor Fernando Ferreira de Albuquerque. Você me assiste aqui. Às vezes vem o pastor Maurício, às vezes vem o pastor Carlos, às vezes vem o pastor Nivaldo, às vezes vem o pastor Ronald. Já vieram outros, pastor Rafael, pastor Alcino. Faça o teste, provem se nós somos de Deus, amados. Não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Deixa eu fazer um teste, à luz das Escrituras, à luz da palavra, à luz da Bíblia, à luz dos Evangelhos, e se não for de Deus, não é de Deus. Nisso conhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. João está vacinando o povo daqueles dias sobre uma doutrina mística que tinha aparecido, que Jesus não tinha vindo em carne, que Jesus veio em espírito. O que era contrário ao Evangelho. Jesus veio em carne, ele encarnou, ele nasceu da Virgem Maria, por obra divina do Espírito Santo. Para nós o aplicativo é, tudo aquilo que não condiz com os Evangelhos, com o ensino de Deus, com a palavra de Deus, a gente fala, está errado. E nós não temos, irmãos e irmãs, amigos e amigas, não tenha medo de dizer que o errado é errado. Não está certo. Não é bíblico. A gente fica, eu não sei o que acontece, é uma coisa errada. A gente tem medo de confrontar. Vamos abrir o leque aqui. Quando o teu marido estiver errado, a senhora deve confrontá-lo. Quando a tua esposa estiver errada, tem homem que tem medo da mulher, põe tua mulher no lugar dela, meu irmão. Seja homem. Confronte quando a tua mulher estiver errada, confrontem os seus filhos quando os seus filhos estiverem errados, quando os seus filhos fizerem coisas erradas, não passe a mão na cabeça deles, confrontem os vossos pais quando os vossos pais estiverem errados. E não tenha medo de confrontar, de dizer sobre o falso Cristo, o falso profeta, o anticristo. Esse é o falso profeta, este é o anticristo. Por quê? Porque ele é contrário a Cristo, porque ele falsifica a palavra de Deus, e eu não vou segui-lo, e eu vou abençoar a minha família, eu vou vacinar a minha família, eu vou dizer aos meus filhos, ao meu cônjuge, aos meus pais, não siga este homem, ou esta mulher, ou esta igreja, ou esta denominação. E se a ética pastoral não me permite falar os nomes aqui, no particular você diga o nome, fale aqui, ó, isso aqui, eu estou falando sobre isso aqui. Mostre, fale, está errado. Quem cobra bilhete para cantar, quem cobra ingresso para pregar, quem cobra cachê para a prefeitura, para falar em nome de Deus, é o anticristo, porque Cristo diz, de graça receber, de graça dai. Se chegar na sua cidade um pastor famoso, um cantor famoso, e ele disser que tem um show lá, e ele anunciar nas redes sociais, e falar que tem que pagar para entrar lá, esse é o anticristo, ele é contrário. Cristo disse, de graça recebestes, de graça dai. O evangelho de graça. Estão cobrando o batismo, minha gente. Estão cobrando para batizar as pessoas. Imagine João, você consegue imaginar João Batista cobrando, contratando uma equipe de pessoas para cobrar, olha, o ingresso hoje o João hoje está na promoção, hoje é R$50. Até sexta-feira, depois de sexta-feira já volta o preço normal, que é 80. Pelo amor de Deus, minha gente, que mundo que vocês estão? Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencidos, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Eles se parecem com o mundo, eles se assemelham ao mundo. Aquelas igrejas eram igrejas bonitas. Falo da estética delas, hoje elas estão todas pintadas de preto. Parece uma casa de show, um bordel,
um cabaré, como se diz, uma casa da luz vermelha e de outras cores também. Por quê? Porque eles gostam de agradar o mundo. Agora, para a gente terminar, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Maravilhoso isso aqui, não é? Se você é de Deus, você vai me ouvir. Porque eu estou falando a palavra de Deus. Se você não é de Deus, você vai ranger os dentes. De vez em quando as pessoas me mandam mensagens. Eu gostava de você, pastor Fernando. Agora que o senhor fica falando, eu disse, não, agora não, eu sempre falei. Eu sempre tive a liberdade de falar. Eu sempre falei o que eu pensava e pensava o que falava. Sou responsável pelas minhas palavras e falo aqui mesmo, está tudo gravado. Não escondo de ninguém, não escondo dos meus líderes, não escondo dos meus liderados, o que eu sou, o que eu sinto, o que eu penso. E eu estou respaldado por esse livro santo aqui. De modo que eu vou fazer minhas palavras de João. João me dá a permissão, amado de Jesus, o discípulo que Jesus mais amava. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. E aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Se você tem o Espírito Santo, o Espírito da verdade dentro de você, você vai me ouvir, porque eu estou falando a verdade. Nós vamos concordar na essência, que é a verdade. Agora, se você tem dentro de você o espírito do erro, aí você não vai me ouvir, você não vai gostar de mim, você não vai gostar da minha pregação, porque não há comunhão entre luz e trevas. Nós nunca vamos concordar, nunca. Nós só vamos nos concordar se eu adotar o engano, que nunca vai acontecer, ou se você aceitar a verdade dentro do teu coração. Agora, você que anda no erro, você que segue o anticristo e o falso profeta, você não vai gostar de mim e nem daqueles que pregam a palavra de Deus. Acorda. E você que diz, pastor, é verdade mesmo. Alice a mim e vamos pregar o Evangelho, sabendo que nós somos postos, como diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses, para a defesa do Evangelho. Amém?